Saudações a todos. Mais uma vez, estamos aqui reunidos, hoje para o estudo de O Livro dos Espíritos. Então, vamos juntos meditar, vamos fazer boas reflexões, compartilhar ideias, para que a gente possa absorver melhor esses conhecimentos que o mestre Kardec nos trouxe. Vamos compartilhar a tela. Nós estamos na introdução ao estudo da doutrina espírita, estamos no item 7º. Nunca é demais lembrar que Kardec, quando escreve essa introdução, como a gente pode ver aqui no original, ele não colocou nenhum título, né? Ele só coloca o item. Essa tradução do Evandro Noleto, ele segue o mesmo pensamento, ele não coloca título. Já o Herculano, para facilitar um pouco, até para a gente saber qual é o tema que está sendo abordado no item, ele coloca, né, o tema, né, a temática que vai ser discutida. Nós achamos interessante, então, nós colocamos, então, aqui a temática em vermelho, a ciência e o espiritismo. Então, vamos começar a leitura. Já temos algumas marcações para a gente discutir, mas vocês também fiquem à vontade para trazer algum comentário. Para muita gente, a oposição das corporações científicas constitui, quando não uma prova, pelo menos forte presunção contrária. Não somos dos que se rebelam contra os sábios, pois não queremos que digam que os insultamos. Ao contrário, nós os temos em grande estima e ficaríamos muito honrados se fôssemos contados entre eles. Mas a opinião deles não pode representar em todas as circunstâncias uma sentença irrevogável. Desde que a ciência sai da observação material dos fatos e trata de os apreciar e explicar, o campo está aberto às conjecturas. Cada um constrói o seu sistemazinho que deseja fazer prevalecer e o sustenta com obstinação. Eu grifei aqui porque quando a gente lê essa tradução sistemazinho, pelo menos para mim, soa como se fosse uma coisa pejorativa, né? Então, quando a gente vai no original, está pequeno sistema, né? Petit système, que não deixa de ser um pequeno sistema, um sistemazinho, né? Mas eu acho assim, quando a gente faz a leitura, nos soa um pouco pejorativo. E o Kardec, ele já abre esse item se colocando numa posição respeitosa com relação às corporações científicas, né? Então, só fazendo esse pequeno comentário aqui, né? Então, petit système. Então, ao invés de a gente usar sistemazinho, né? Pequeno sistema. Fernando? Na verdade, eu queria fazer uma observação. Quando o texto fala ciência, é ciência materialista, né? Porque, na verdade, cada ciência tem o seu objeto. A ciência materialista tem objeto a matéria. A ciência espiritualista tem objeto o espírito. Exatamente. Mário, eu E, posso fazer uma observação, por gentileza? Eu não sim, sei fique à vontade. levantar a mão aqui, Né, eu por vi a isso que sua mãozinha aí. Pode falar. Mário, tu está bem certo em colocar pequeno sistema.
Tu pode utilizar, por exemplo, o Máriozinho, tá? É um eufemismo, certo? Então, eu estou falando de uma maneira, assim, carinhosa contigo, certo? Porém, nesse tipo de texto, quando eu coloco o inho, que eu faço a diminuição, eu quero menosprezar aquilo que tu está fazendo. Por exemplo, essas tuas aulinhas que tu ministra, tu entende? Não são pequenas aulas, são umas aulinhas, ou seja, algo ruim, né? Então, pequeno sistema, isso já tinha sido discutido num grupo e não cabe ali sistemazinho, porque seria o Kardec menosprezar alguma coisa, algo que vai extremamente de encontro àquilo que o Kardec faz. Ele refuta ideias, mas ele não as destrói, tá? Então, é um pequeno sistema, sim, tá? Era só essa observação que eu gostaria de fazer, tá? Muito bom. Não vemos diariamente as opiniões mais contraditórias serem alternadamente preconizadas e rejeitadas, ora repelidas como erros absurdos e depois proclamadas como verdades incontestáveis? Os fatos, eis o verdadeiro critério dos nossos julgamentos, o argumento sem réplica. Na ausência dos fatos, a dúvida é a opinião do homem sensato. No tocante às coisas notórias, a opinião dos sábios é, com toda razão, digna de fé, pois eles sabem mais e melhor do que o vulgo. Mas em termos de princípios novos, de coisas desconhecidas, sua maneira de ver quase sempre é hipotética, visto que eles não se acham mais livres de preconceito do que os outros. Direi mesmo que o sábio talvez tenha mais preconceitos que qualquer outro, pois uma propensão natural o leva a subordinar tudo ao ponto de vista em que se especializou. O matemático não vê prova senão numa demonstração algébrica. O químico refere tudo à ação dos elementos, etc. Todo homem que faz uma especialidade, a ela se aferra com todas as suas forças. Tirai-o daí e o vereis quase sempre delirar, por querer submeter tudo ao mesmo crivo. É uma consequência da fraqueza humana. Consultarei, pois, de bom grado e com toda a confiança um químico sobre uma questão de análise, um físico sobre a força elétrica, um mecânico sobre uma força motriz. Hão, porém, de permitir-me, sem que isso afete a estima a que tem direito por seu saber especial, que eu não tenha em melhor conta suas opiniões negativas sobre o espiritismo, do que o parecer de um arquiteto sobre uma questão de música. Isso daqui é uma questão que a gente já vem discutindo em outros estudos, sobre a refutação que alguns sábios, né, eles fazem com relação ao espiritismo, porque eles querem julgar tudo de acordo com a ótica deles, submeter aos mesmos critérios da ciência materialista, como falou o Fernando. Então, o Kardec está caminhando justamente nessa direção, mostrando que, lógico que a gente tem que levar em consideração a opinião de um sábio, porque ele sabe mais do que a pessoa comum. Mas nós estamos falando de fatos novos. E se ele não fizer uma observação desses fenômenos da forma adequada, ele vai julgar tudo pela metodologia que ele está aplicando. E a gente não pode, né, como Kardec vai demonstrar, nesses fatos novos, aplicar as mesmas metodologias. Essa observação aqui que eu coloquei é para chamar a atenção que
quando a gente está lendo a Revista Espírita, a gente também pode fazer algumas correlações com outras obras de Kardec. Nesse caso aqui, a gente não vai trazer todos esses textos, né, porque tomaria muito tempo, mas eu gostaria de deixar registrado aqui, né, que a gente pode ir lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8º, Bem-aventurados os pobres de espírito, mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. E também da introdução, na segunda parte, né, a autoridade da doutrina espírita, que o Kardec também vai abordar essa temática com um pouco mais de profundidade. Tudo bem até aqui? As ciências vulgares se apoiam nas propriedades da matéria, que se pode experimentar e manipular à vontade. Os fenômenos espíritas repousam na ação de inteligências que têm vontade própria e que nos provam, a todo instante, não se acharem subordinadas ao nosso capricho. As observações, portanto, não podem ser feitas da mesma maneira. Requerem condições especiais e outro ponto de partida. Querer submetê-las aos processos comuns de investigação é estabelecer analogias que não existem. A ciência propriamente dita, como ciência, é, pois, incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Não tem que se ocupar com isso e seu julgamento, seja qual for, favorável ou não, nenhum peso poderá ter. O espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal que os sábios, como indivíduos, podem adquirir, abstração feita da sua qualidade de sábios. Pretender, porém, deferir a questão à ciência equivaleria a querer que a existência da alma fosse decidida por uma assembleia de físicos ou de astrônomos. Com efeito, o Espiritismo está todo inteiro na existência da alma e no seu estado depois da morte. Ora, é soberanamente ilógico pensar que o homem deva ser um grande psicólogo, porque é um grande matemático ou um grande anatomista. Dissecando o corpo humano, o anatomista procura a alma aí, porque não a encontra com o seu escalpelo, como encontra um nervo, ou porque não a vê evolar-se como um gás, conclui que ela não existe, visto colocar-se num ponto de vista exclusivamente material. Segue-se que tenha razão contra a opinião universal? Não. Vê-se, portanto, que o espiritismo não é da alçada da ciência. Aqui a gente pode até pensar assim, nossa, mas Kardec não está se contradizendo porque ele fala, né, que o espiritismo é ciência. Mas de que ciência nós estamos falando, né? A ciência materialista, como ele está colocando aqui, não é da alçada dessa ciência. Então, nós precisamos de uma outra metodologia para observar esses fenômenos. Aí tem uma questão bastante importante. A ciência experimental, você controla o fenômeno, certo? E pode repeti-la esse fenômeno várias vezes. Da ciência espírita, o controle não é bem exatamente isso, porque, na verdade, você está lidando com outras inteligências. Isso fica muito claro, né? Quando ele coloca aqui esse trecho, esse ponto que você comentou, né, Fernando? Está bem claro aqui, como ele coloca. As ciências vulgares se apoiam nas propriedades da matéria que se pode experimentar e manipular à vontade, né, num ambiente controlado e obter sempre os mesmos resultados. E aí ele coloca: os fenômenos espíritas repousam na ação de inteligências que têm vontade própria e que nos provam a todo instante não se acharem subordinadas ao nosso capricho.
Então, É que, para na isso, verdade, hum, aqui precisa tomar muito cuidado com as ideias que vinculavam na época de Kardec, quando ele escreveu isso. Na verdade, o que estava se desenvolvendo é exatamente o movimento positivista. E o movimento positivista falava em ciência experimental, mas tirava, de qualquer forma, qualquer fenômeno espiritual, qualquer fenômeno metafísico. quando as crenças espíritas se houverem divulgado, quando estiverem aceitas pelas massas, e a julgar pela rapidez com que se propagam, esse tempo não está muito longe. Dar-se-á com elas o que tem se dado com todas as ideias novas que encontraram oposição. Os sábios se renderão à evidência. A ela chegarão individualmente pela força das coisas. Até então, será intempestivo desviá-los de seus trabalhos especiais para os constranger a se ocuparem com uma coisa estranha, que não está nas suas atribuições, nem no seu programa. Enquanto isso, os que, sem estudo prévio e aprofundado da matéria, se pronunciam pela negativa e ridicularizam os que não pensam como eles, esquecem que assim sucedeu com a maior parte das grandes descobertas que honram a humanidade. Expõe-se a ver seus nomes aumentando a lista dos ilustres proscritores das ideias novas e inscritos ao lado dos membros da douta Assembleia que, em 1752, acolheu com imensa gargalhada a memória de Franklin sobre os para-raios, julgando-a indigna de figurar entre as comunicações que lhe eram dirigidas. E dos daquela outra que fez a França perder as vantagens da iniciativa da marinha a vapor, declarando o sistema de Fulton um sonho impraticável. E, contudo, essas eram questões de sua alçada. Se, pois, essas assembleias que contavam em seu seio a elite dos sábios do mundo só tiveram a zombaria e o sarcasmo para ideias que não compreendiam, ideias que, alguns anos mais tarde, deviam revolucionar a ciência, os costumes e a indústria, como esperar que uma questão estranha aos seus trabalhos obtenha mais acolhimento? Aqui, quando ele fala de Franklin Fulton, né? Benjamin Franklin, político, físico e publicista americano, descobriu a natureza elétrica do relâmpago e o poder das pontas, o que levou à invenção do para-raios em 1752. E o Fulton, Robert Fulton, mecânico americano, construiu o primeiro submarino movido a hélice, o Nautilus, em 1800, e realizou industrialmente a propulsão dos navios a vapor. Você sabe que é engraçado? A academia que ele se refere, de 1752, é a Academia das Ciências de Paris, Academia Real das Ciências da França. Então, ele coloca aqui: essa reação se deu porque, à época, a ideia de um simples ferro pontiagudo pudesse atrair os raios e proteger edifícios parecia absurda ou até ridícula à mentalidade científica dominante, ainda muito marcada por ideias eletrostáticas vagas e pelo misticismo atmosférico. Entretanto, pouco tempo depois, a própria academia reconheceu o valor da descoberta e passou a apoiar e divulgar o uso dos para-raios, inclusive com aplicação prática em edifícios franceses. Esse episódio é frequentemente citado como exemplo do ceticismo inicial diante de inovações científicas disruptivas, mesmo dentro de instituições científicas prestigiadas. Com relação a Fulton, ele chegou a realizar demonstrações práticas no rio Siena, por volta de 1803, com sucesso. No entanto, a academia e os círculos oficiais franceses desdenharam o projeto, considerando pouco viável do ponto de vista técnico e econômico. Como resultado, a França não apoiou o desenvolvimento do projeto. Pouco tempo depois, Fulton levou seu projeto aos Estados Unidos, onde foi entusiasticamente acolhido
e em 1807 lançou o Clermont, o primeiro barco a vapor comercialmente bem-sucedido na navegação fluvial. E a consequência é que esse episódio é lembrado como mais um caso do conservadorismo institucional que levou a França a perder uma liderança tecnológica estratégica, desta vez na marinha a vapor. Assim como no caso do para-raio de Franklin, a Academia de Ciências ilustra aqui a dificuldade de reconhecer inovações que rompem paradigmas técnicos ou teóricos estabelecidos. Então, quando Kardec cita aqui essas duas coisas, é para mostrar, né, o preconceito. Na verdade, eu acho que a palavra que mais cabe aqui é paradigma, né? Então, antes da gente prosseguir, eu gostaria também de colocar alguns links aqui. Na Revista Espírita de janeiro de 1858, tem um artigo chamado Os Médiuns Julgados. Na Revista Espírita, junho de 1859, Intervenção da Ciência no Espiritismo. Na Revista Espírita, dezembro de 1859, Respostas ao senhor Oscar Cometan. E no O que é o Espiritismo, no primeiro capítulo, Pequena Conferência Espírita, segundo diálogo, O Cético, Oposição da Ciência. São alguns textos que corroboram para essas ideias que a gente está lendo aqui. Porque ali, nesses artigos, Kardec também está refutando vários cientistas e críticos. Então, tem vários artigos, né? Mas a gente só queria citar alguns aqui. Prosseguindo. Esses erros de alguns homens de ciência, embora lamentáveis, não poderiam tirar-lhes os títulos que, noutros assuntos, conquistaram a nossa estima. Mas será preciso diploma oficial para se ter bom senso? E não haverá fora das cátedras acadêmicas senão tolos e imbecis? Que se dignem lançar os olhos para os adeptos da doutrina espírita, a fim de verem se entre eles só existem ignorantes e se o número imenso de homens de mérito que a tenha abraçado permite relegá-la ao rol das crenças vulgares. O caráter, o saber desses homens merece que se diga, já que eles afirmam, deve pelo menos haver alguma coisa. E é um bom argumento de Kardec, porque podem dizer que não se ocupariam com esse tipo de coisa, que eles olham mais como fatos místicos do que realmente o fenômeno que pode ser observado, analisado, do qual se teria muitas explicações para coisas que a ciência material não tem alcance. Repetimos ainda que, se os fatos com que nos estamos ocupando se houvessem restringido ao movimento mecânico dos corpos, a pesquisa da causa física desse fenômeno entraria no domínio da ciência. Como, porém, se trata de uma manifestação fora do âmbito das leis da humanidade, ela escapa à competência da ciência material, porque não pode ser explicada por algarismo, nem por uma força mecânica. Quando surge um fato novo, que não tem relação com nenhuma ciência conhecida, o sábio, para estudá-lo, deve fazer abstração de sua ciência e dizer a si mesmo que se trata de um estudo novo, impossível de ser feito com ideias preconcebidas. E foi o que o próprio Kardec fez. E ele coloca isso nas obras, né? Em nenhum momento ele trouxe as ideias preconcebidas. Ele analisa os fatos e extrai desses fatos, dessas observações, e classifica os fenômenos. O homem que julga infalível a sua razão está bem perto do erro.
mesmo aqueles cujas ideias são as mais falsas se apoiam na própria razão, rejeitando, em virtude disso, tudo o que lhes parece impossível. Os que outrora repeliram as admiráveis descobertas de que a humanidade se honra, todos apelaram a esse juiz para as rejeitar. O que se chama razão não é, muitas vezes, senão orgulho disfarçado, e quem quer que se considere infalível coloca-se como igual a Deus. Dirigimos-nos, pois, aos que são suficientemente ponderados para duvidar do que não viram e que, julgando o futuro pelo passado, não creem que o homem haja chegado ao apogeu, nem que a natureza lhe tenha virado a última página de seu livro. Então, aqui encerra esse primeiro artigo do nosso estudo. Vamos para o item 8º, perseverança e seriedade. Acrescentemos que o estudo de uma doutrina, tal como a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova e tão grande, não pode ser realizado com proveito senão por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Não poderíamos dar essa qualificação aos que julgam a priori, levianamente e sem tudo ter visto, que não imprimem a seus estudos a continuidade, a regularidade e o recolhimento necessários. Ainda menos poderíamos dá-los a certas pessoas que, para não perderem a sua reputação de homens de espírito, se esforçam por encontrar um lado burlesco nas coisas mais verdadeiras, ou tidas como tais por pessoas cujo saber, caráter e convicções merecem a consideração dos que se prezam de bem educados. Que se abstenham, portanto, os que entendem que os fatos não são dignos de sua atenção. Ninguém pensa em violentar-lhes a crença. Concordem, porém, em respeitar os outros. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. A gente viu ao longo da história, e a gente continua vendo, quantas pessoas que criticam o espiritismo e nem conhecem o espiritismo. Então, pelo fato delas não acreditarem, isso não significa que não exista, ou que não seja verdadeira. Então, para elas poderem afirmar alguma coisa, elas devem fazer um estudo profundo. Então, apenas fazer crítica porque não gosta ou não concorda é uma coisa que não deve nem ser levada a sério, né? Eu lembrei de Faraday, né? Faraday fez as pesquisas. Ele chegou a fazer algumas pesquisas e ele atestou que o espiritismo não passava de uma grande bobagem. Então, mas será que ele fez todas as observações necessárias ao que o próprio Kardec fez? Com certeza não, né? Porque outros o fizeram. Então, para um Faraday, existem quantos lá na época de Kardec que também chegaram a outras conclusões diferentes da dele, né? Devemos admirar-nos de não obter com frequência nenhuma resposta sensata a questões de si mesma graves, quando as fizemos ao acaso e a queima-roupa em meio a uma enxurrada de perguntas extravagantes. Além disso, acontece muitas vezes que uma questão complexa, para ser esclarecida, exige outras preliminares ou complementares. Quem quer adquirir uma ciência deve fazer um estudo metódico dela, começar pelo princípio e seguir o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Aquele que dirige a um sábio, ao acaso, perguntas acerca de uma ciência, cujas primeiras palavras ignore, colherá algum proveito? Poderá o próprio sábio, por maior que seja a sua boa vontade, dar-lhe a resposta satisfatória? Essa resposta isolada será forçosamente incompleta e, por isso mesmo, quase sempre ininteligível,
ou parecerá absurda e contraditória. Dás exatamente o mesmo nas relações que estabelecemos com os espíritos. Se quisermos nos instruir na sua escola, como eles, devemos fazer um curso. Mas, como entre nós, é preciso escolher os professores e trabalhar com assiduidade. Isso, isso ocorreu e ocorre com o nosso grupo, né? Aqui dentro da Sociedade de Estudos Fraternidade. Nós tivemos algumas pessoas, eu vou falar no plural porque não foi só uma, né? Mas pessoas que chegaram e começaram a questionar, porque ela vinha de, de, de uma religião dogmática, assistiu um estudo conosco, uma reunião pública, surgiram muitas dúvidas, e a partir daquele momento começou a nos bombardear com um monte de perguntas aleatórias. E eu usei exatamente essa argumentação que o Kardec coloca aqui. Como é que a gente vai dar uma resposta sem fazer um embasamento primeiro? Porque se você dá uma resposta direta, inclusive essa resposta ela pode ser deturpada, porque você não deu a base, a construção. E mal a gente acabava de formular uma resposta, que não é uma resposta simples, a pessoa, na metade da nossa resposta, fazia mais duas, três perguntas. Até que um dia nós chegamos com essa pessoa e falamos: você tem um tempo, você pode tirar 1 hora do seu tempo por semana para que você coloque as suas dúvidas e a gente possa esclarecê-las de uma forma. Não, não tem tempo. Então, quer dizer, nós podemos abrir mão do nosso tempo para esclarecer as pessoas, mas as pessoas, elas, no fundo, eu fico me perguntando: será que elas querem ser esclarecidas? Se elas não têm tempo para se esclarecerem, será que há uma seriedade? Então, há uma vontade mesmo né? Então, e como a gente não está aqui para fazer prosélito, a gente deixa as pessoas à vontade. Só que eu me recuso a fazer qualquer tipo de resposta apressadamente, porque senão a pessoa sai ainda com mais dúvida do que quando ela entrou. Porque se você não dá uma base, como é que a pessoa vai entender? Aí ela vai fazer o quê? Ela vai pegar aquela resposta e vai misturar com os dogmas que ela já tem, com a crença que ela tem. Então, outro ponto que o Kardec coloca também. O homem que ele quer fazer a análise de qualquer fenômeno, ou qualquer estudo, o estudo da ciência material mesmo, ele não pode ir com uma ideia preconcebida. Ele tem que observar, tem que ver os fatos, analisar, enfim. Então, o Kardec, ele é um grande mestre. Ele mesmo fez isso e ele, incansavelmente, ele coloca essa metodologia, né, nas obras fundamentais, principalmente nessas primeiras obras, que é a base doutrinária. É com essa base que a gente vai entender, inclusive, o resto do edifício que ele construiu, as outras obras, principalmente o Evangelho, Céu e Inferno e a Gênese. Essa base, se a gente não tiver, então, para isso, a pessoa realmente tem que estar aberta a novos conhecimentos e ter uma dedicação. Eu acho uma frase do Kardec que é muito interessante, é aqui, né? O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Você não pode simplesmente querer estudar alguma coisa, né, de vez em quando, né, sem uma, uma metodologia, sem uma disciplina, né? E ele vai entrar exatamente nessa questão agora. Dissemos que os espíritos superiores só comparecem às reuniões sérias, sobretudo aquelas em que reina perfeita comunhão de pensamento e de sentimentos para o bem. A leviandade e as questões ociosas os afastam,
como entre os homens, afastam as pessoas sensatas. O campo fica, então, livre à turma dos espíritos mentirosos e frívolos, sempre à espreita de ocasiões para zombarem de nós e se divertirem à nossa custa. O que sucederia numa reunião dessas a uma pergunta grave? Seria respondida, mas por quem? É como se no meio de um bando de galhofeiros lançássemos essas questões. O que é a alma? O que é a morte? E outras tão recreativas quanto esta. Se quereis respostas sérias, comportai-vos com seriedade na mais ampla acepção do termo e procurai preencher todas as condições requeridas. Só então o obtereis grandes coisas. Sede mais laboriosos e perseverantes nos vossos estudos, a fim de que os espíritos superiores não vos abandonem como faz um professor com alunos negligentes. Eu trouxe aqui dois textos da Revista Espírita. Como não é muito longo, eu peço permissão para fazer a leitura. Revista Espírita, setembro de 1860, Dissertações Espíritas. Um artigo sobre os trabalhos da sociedade. Ele se refere à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, é o espírito de George, um espírito familiar que dá essa comunicação. Falarei da necessidade de ser observada a maior regularidade possível nas vossas sessões, isto é, de evitar-se toda confusão e toda divergência de ideias. A divergência favorece substituição dos bons espíritos pelos maus, e quase sempre são estes últimos que se apoderam das perguntas feitas. Por outro lado, numa reunião composta de elementos diversos e reciprocamente desconhecidos, como evitar as ideias contraditórias, as distrações ou, pior ainda, uma vaga e censurável indiferença? Eu queria encontrar um meio eficaz e certo para isso. Talvez esteja na concentração dos fluidos esparsos em redor dos médios. Só eles, sobretudo, aqueles que são amados, retêm os bons espíritos na sessão. Mas sua influência só com dificuldade dissipa a turba dos espíritos brincalhões. O trabalho de exame das comunicações é excelente. Não seria demais que se aprofundassem as perguntas e, sobretudo, as respostas. O erro é fácil, mesmo para os espíritos animados das melhores intenções. A lentidão da escrita, durante a qual o espírito se desvia do assunto e ele esgota tão logo o concebeu. A mobilidade e a indiferença por certas formas convencionais, todas essas razões e muitas outras vos ensejam o dever de confiar com cautela e sempre atentos ao exame, mesmo quando se trata das mais autênticas comunicações. Assim sendo, que Deus tome sob a sua santa guarda todos os verdadeiros espíritos. Revista Espírita, novembro de 1860. Dissertações Espíritas. Aos médiuns. É uma comunicação de Francisco de Sales, o médium Senhor Darcol. É uma mensagem dirigida aos médiuns. Quando quiserdes receber comunicações de bons espíritos, importa que vos prepareis para esse favor pelo recolhimento, pelas intenções sãs e pelo desejo de fazer o bem, visando o progresso geral. Lembrai-vos de que o egoísmo é uma causa de retardamento em todo avanço. Lembrai-vos de que, se Deus permite que alguns dentre vós recebam o sopro de alguns de seus filhos, que pela sua conduta souberam merecer a felicidade de compreender sua bondade infinita, é que Ele quer, por solicitação nossa e à vista de vossas boas intenções, vos dar os meios de avançar no seu caminho. Perdão. Assim, pois, ó médiuns, tirai proveito dessa faculdade que Deus vos quer conceder.
tende fé na mansuetude do nosso Mestre. Tende a caridade sempre em prática. Jamais vos cansei de exercer esta sublime virtude, bem como a tolerância. Que as vossas ações estejam sempre em harmonia com a vossa consciência. É um meio certo de centuplicar vossa felicidade nesta vida passageira e de vos possibilitar uma existência ainda 1000 vezes mais suave. Abstenha-se o médium que entre vós não se sentir com forças de perseverar no ensino espírita, porque não aproveitando a luz que o esclarece, será menos excusável do que um outro, e só terá de que expiar a sua própria cegueira. Então, essas duas comunicações que a gente leu, eu acreditei ser muito importante a gente ler aqui, para a gente também fazer uma reflexão. Porque não é simplesmente um cientista querer fazer essas análises, né? Então, os bons espíritos, eles não vão se prestar a fazer reuniões frívolas, e mesmo que a pessoa esteja imbuída num sentimento sincero de ver esse fenômeno, mas qual é o sentimento que ele vai, né? Como é que ele vai para essa reunião? Kardec sempre alertou, aliás, aconselhou, isso está muito claro no Livro dos Médiuns, sobre os grupos serem pequenos, justamente pelo acolhimento, pelo respeito que se há entre as pessoas de um grupo pequeno, e a concentração, porque isso é muito mais difícil de você fazer com grupos grandes. Então, entra aí disciplina, né? Então, não marca uma hora e chega a hora que quer. Faz uma vez numa semana, na outra semana não faz. Então, não é assim que se dá um trabalho sério, né? Fala, Fernando. Na verdade, eu fiquei pensando, né? Kardec, pensando já no futuro, que as pessoas fossem estudar as suas obras, esperava que a gente pegasse a revista espírita e lesse também, porque na revista espírita está muito mais aprofundado as coisas. E uma coisa que me chama a atenção, mais um artigo que talvez seja interessante relacionado nesse parágrafo. Comunhão de pensamentos. Tem um artigo que eu não sei em que lugar da revista está, mas é exatamente sobre comunhão de pensamentos. Dezembro de 1864, da comunhão do pensamento. Comunhão de pensamento. Vamos agora para o item 9. Monopolizadores do bom senso. O movimento dos objetos é um fato comprovado. A questão é saber se, nesse movimento, há ou não uma manifestação inteligente. E, em caso afirmativo, qual a origem de tal manifestação? Não falamos do movimento inteligente de certos objetos, nem das comunicações verbais, nem mesmo das que o médium escreve diretamente. Esse gênero de manifestação, evidente para os que viram e aprofundaram o assunto, não é, à primeira vista, bastante independente da vontade para afirmar a convicção de um observador novato. Não trataremos, portanto, senão da escrita obtida com o auxílio de um objeto qualquer, munido de um lápis, tal como a cesta, a prancheta, etc. A maneira pela qual os dedos do médium são postos sobre o objeto desafia, como já dissemos, a mais perfeita destreza de sua parte em poder participar, de algum modo, no traçado das letras. Mas admitamos ainda que, por uma habilidade maravilhosa, pode ele enganar os olhos do mais atento observador. Como explicar a natureza das respostas quando estão muito além de todas as ideias e conhecimentos do médium? E note-se que não se trata de respostas monossilábicas, mas frequentemente de muitas páginas escritas com admirável rapidez, quer espontaneamente, quer sobre determinado assunto. Pela mão do médium,
menos versado em literatura, surgem algumas vezes poesias de sublimidade e pureza impecáveis, que os melhores poetas humanos não desaprovariam. E o que aumenta ainda mais a estranheza desses fatos é que eles se produzem por toda parte e que os médios se multiplicam ao infinito. Esses fatos são reais ou não? Para essa pergunta, só temos uma resposta: vede e observai. Não vos faltarão oportunidades, mas, sobretudo, observai muitas vezes, por longo tempo e de acordo com as condições exigidas. Diante da evidência, que respondem os antagonistas? São as vítimas de charlatanismo, dizem eles, ou joguete de uma ilusão. A isso replicamos, para começar, que é preciso afastar a palavra charlatanismo daquilo que não rende lucros. Os charlatães não trabalham de graça. Seria, quando muito, uma mistificação. O Kardec, ele, não só aqui, mas em outro momento, ele sempre levanta essa questão. Onde já se viu uma pessoa que é um charlatão e que faz isso sem o fim, sem lucrar. Então, como ele coloca aqui, seria, quando muito, uma mistificação, ou seja, a pessoa só pode estar mistificada, porque está perdendo tempo, né? Só que esses fenômenos acontecem, e acontecem por todas as partes. Mas vamos continuar seguindo o raciocínio do Kardec. Mas por que singular coincidência, esses mistificadores se teriam entendido de um extremo ao outro do mundo para agir do mesmo modo, produzir os mesmos efeitos e sobre os mesmos assuntos e em diversas línguas, dar respostas idênticas, se não quanto à forma, pelo menos quanto ao sentido. Como é que pessoas sérias, honradas e instruídas se prestariam a semelhantes manobras? E com que fim? Como achar em crianças a paciência e a habilidade necessárias? Porque, se os médiuns não são instrumentos passivos, é preciso que tenham habilidade e conhecimentos incompatíveis com uma certa idade e certas posições sociais. Então, acrescentam que, se não há fraude, os dois lados podem ser vítimas de uma ilusão. Em boa lógica, a qualidade das testemunhas tem um certo peso. Ora, é aqui o caso de perguntarmos se a doutrina espírita, que conta hoje milhões de adeptos, só os recruta entre os ignorantes? Os fenômenos em que ela se apoia são tão extraordinários que concebemos a dúvida. Porém, o que não se poderia admitir é a pretensão de certos incrédulos ao monopólio do bom senso, nem que, sem respeito às conveniências e ao valor moral dos adversários, taxem de ineptos, sem a menor cerimônia, os que não concordam com seus pareceres. Aos olhos de qualquer criatura judiciosa, a opinião de peso de pessoas esclarecidas, que por muito tempo viram, estudaram e meditaram um fato, constituirá sempre, quando não uma prova, pelo menos uma presunção a seu favor, já que não pode, já que pode prender a atenção de homens sérios que não tinham interesse algum em propagar erros, nem tempo a perder com futilidade. Bem, eu li esse texto num sopro, porque nem vale a pena a gente interromper. Porque o pensamento de Kardec está muito límpido aqui, muito claro, né? Muito lógico. E tendente. A linguagem dos espíritos e o poder diabólico. Entre as objeções, algumas há mais sedutoras, ao menos na aparência, porque colhidas da observação e feitas por pessoas sérias. Uma dessas objeções é que a linguagem de certos espíritos não parece digna da elevação que se atribui a seres sobrenaturais.
Quem se reportar ao resumo da doutrina acima apresentado, verá que os próprios Espíritos nos ensinam que não são iguais em conhecimento, nem em qualidades morais, e que não se deve tomar ao pé da letra tudo quanto dizem. Cabe às pessoas sensatas separar o bom do mal. Seguramente, os que deduzem desse fato que só lidamos com seres malfazejos, cuja única ocupação é mistificar, não conhecem as comunicações que são dadas nas reuniões, em que só se manifestam espíritos superiores. De outro modo, não pensariam assim. É lamentável que o acaso os tenha servido tão mal, não lhes mostrando senão o lado mal do mundo espiritual, pois não queremos supor que uma tendência simpática atraia para eles, em vez dos bons espíritos, os maus, os espíritos mentirosos, ou aqueles cuja linguagem é de revoltante grosseria. Poder-se-ia, no máximo, concluir que a solidez dos princípios dessas pessoas não é bastante forte para afastar o mal, e que, achando certo prazer em lhes satisfazerem a curiosidade, os espíritos maus disso se aproveitam para se insinuar entre elas, enquanto os bons se afastam. Julgar a questão dos espíritos por esses fatos seria tão pouco lógico quanto julgar o caráter de um povo pelo que se diz e faz numa reunião de estouvados ou de gente de má fama, da qual nem participam as pessoas circunspectas nem as sensatas. Essas criaturas se encontram na situação de um estrangeiro que, chegando a uma grande capital pelo mais desprezível de seus subúrbios, julgasse todos os habitantes pelo costumes e pela linguagem desse bairro ínfimo. No mundo dos espíritos também há uma sociedade boa e uma sociedade má. Dignem-se essas pessoas de estudar o que se passa entre os espíritos de escola e se convencerão de que a cidade celeste não contém apenas a escória popular. Mas perguntam elas, os espíritos de escola vêm até nós? A isto responderemos, não fiqueis no subúrbio. Vede, observai e julgai. Os fatos aí estão para todos, a menos que a elas se apliquem estas palavras de Jesus. Tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Nós percebemos, mesmo dentro da nossa sociedade, embora muito pequena, em termos de número de integrantes, eu não diria pequena, mas eu diria que é o número necessário. Mas ao longo desses anos que a gente está junto, estudando e participando de reuniões mediúnicas, a gente vê uma grande mudança nesses anos, no decorrer desses anos. As comunicações, os trabalhos, o aprendizado, porque a gente também vai se instruindo, a gente vai tendo mais conhecimento, a gente vai começando a perceber melhor os espíritos, a gente aprende também a filtrar mais comunicações, nós já caímos em pegadinhas de espíritos, e isso causou um grande prejuízo no nosso grupo, mas foi uma grande lição. Então, a gente vê que, realmente, todas as instruções que o Kardec dá, elas são muito pertinentes. Eu diria que é um guia seguro, né, para você ter um conhecimento tão necessário. O primeiro de todos os conhecimentos é o teórico. Não se faz a prática mediúnica sem ter a teoria. Então, esse negócio de, não, já vamos para a prática que a gente aprende né? Não. O Kardec, no livro dos médiuns, ele tem uma frase que eu sempre uso para ajudar no meu argumento, né? A teoria prescinde a prática. Como é que a gente vai entrar num laboratório sem o conhecimento dos elementos?
você vai começar a misturar um ácido com uma base e vai acabar explodindo no laboratório. Isso também se dá numa reunião mediúnica, né? Muito embora você não vá explodir a casa espírita, ou o salão onde você está, mas causa uma grande confusão. Espíritos passando-se por espíritos inferiores se passando por superiores, espíritos ditando regras, nos enganando, comunicações muito cheias de animismo, porque você não pode questionar o médium. Então, é uma outra questão também, né? Da gente poder questionar um ao outro. É o respeito, a fraternidade que existe. Porque num grupo que não está numa sintonia, você não pode criticar uma comunicação vinda de ninguém, porque a pessoa se melindra e vai embora do grupo. Então, mas a própria crítica, né, no bom sentido, aliás, dizem que não existe uma crítica boa, né? Crítica é sempre crítica, né? Mas a colocação das nossas observações, sendo fraternais, respeitando uns aos outros, é assim que se constrói. É disso que Kardec fala. Porque não adianta a gente ter só um grupo mediúnico para fazer comunicações. Isso qualquer um faz. Quem é que vai responder, como ele coloca no texto? Quem vai responder às nossas questões? Né? E não basta o médium ter a sensação boa ou ruim do espírito. É uma outra coisa que, às vezes, grupos espíritas ainda não, mediúnicos, ainda não estão atentos para isso. Nem toda sensação boa que você tem significa que o espírito é bom, porque muitos deles sabem manipular fluido. E nem todo espírito superior que se aproxima de nós vai causar um bem-estar. Ele pode causar um desconforto, por causa da diferença das nossas vibrações. É uma coisa que a gente começou a observar, e eu aproveito para colocar aqui para a gente pensar nisso. Né? É a mesma coisa quando você dá um remédio para a pessoa. Aliás, o passe magnético, como é que funciona? A pessoa, você dá o passe magnético, aí a pessoa, nossa, eu estou me sentindo mal. Então, o passe foi ruim? Não. Se está se sentindo mal, é porque está fazendo efeito. Então, nem toda sensação boa é de um bom espírito. E nem toda sensação ruim é de um mau espírito. Como é que a gente vai saber isso? Se a gente não tiver um grupo com seriedade, com boas comunicações. Aí entra o fator que é imprescindível, a teoria. Se a gente não souber e não compreender como lidar com os fluidos, está toda lá na Gênese, né? Praticamente aquele capítulo 14 ali, ele é importantíssimo para esse tipo de reuniões mediúnicas. É lógico que toda essa primeira base doutrinária ela é importante, mas quando se trata de reuniões mediúnicas, não é assim, qualquer um vai, entra e faz. Não, não é bem assim, né? Qualquer um pode fazer? Sim, qualquer um, desde que tenha todos esses critérios. O problema é que nem todas as pessoas passam por esses critérios. Né? Assiduidade, dedicação, estudo, empenho e, sobretudo, o desejo sincero do bem. Né? Da gente não ir para uma reunião com interesse em fazer perguntas, de adivinhações, ou de ter um atendimento para isso, né? Porque tem muitas casas que as pessoas vão lá para fazer consulta, né? Consulta com os médiums da casa. Desculpa, me empolguei com o assunto e fui andando. Vocês querem comentar alguma coisa, já que eu me empolguei?
Senão a gente volta para o texto. Eu acredito que a gente possa encerrar esse texto aqui. Só falta mais um parágrafo. Aí a gente dá uma pausa e faz nossas considerações finais. Eu parei onde? Aqui, né? Não, parei aqui. Uma variante dessa opinião consiste em não ver nas comunicações espíritas e em todos os fatos materiais a que elas dão lugar, mas que a intervenção de um poder diabólico, novo Proteu, que revestiria todas as formas para melhor nos enganar. Não a julgamos merecedora de exame sério, razão porque com ela não nos demoraremos. Já está refutada pelo que acabamos de dizer. Acrescentaremos apenas que, se fosse assim, teríamos de convir em que o diabo é, às vezes, bastante criterioso, bem razoável e, sobretudo, muito moral. Ou, então, que há também diabos bons. De fato, como acreditar que Deus só permita ao espírito do mal se manifestar para nos perder, sem nos dar, em compensação, os conselhos dos espíritos bons? Se ele não pode fazê-lo, não é onipotente. Se pode e não o faz, isso é incompatível com sua bondade. Ambas as suposições seriam uma blasfêmia. Note-se que admitir a comunicação dos espíritos maus é reconhecer o princípio das manifestações. Ora, desde que elas existem, só pode ser com a permissão de Deus. Como acreditar, sem cometer impiedade, que ele só permita o mal com a exclusão do bem? Semelhante doutrina é contrária às mais simples noções de bom senso e da religião. Aqui eu me lembrei da Revista Espírita, uma lição dada por São Luís ao próprio Kardec. Na verdade, houve uma comunicação que o espírito se dizia São Luís, e na verdade não era. E depois Kardec perguntou por que São Luís permitiu isso, para ver se você conseguia separar o joio do trigo. Certo? Foi numa outra reunião que Kardec se deu conta disso. Então, vamos encerrando assim mais um estudo, com a graça de Deus, um bom, um bom almoço, né, para os amigos aí do Brasil e para nós aqui um bom descanso. A gente se vê então no próximo estudo. Um beijo no coração de todos. Obrigada. Bom domingo pra vocês.